Vezot Haberaha Ashe Berer Moshe Ish Haelohim. A palavra Ish está aqui, não aqui. Aqui não tem um Yud no meio, tá? E essa é a bênção, né? Que ele, veja, a bênção, a Berahá. A Berahá ela só pode acontecer através das duas Torá e através das 22 letras hebraicas. Como a gente tem o Reish, não é? Como Aharon, e Aharon é Mercúrio, que passa toda a bênção aqui para baixo. Também isso é uma configuração da letra P dentro do planeta Mercúrio, porque nessa época o Ain vai para Netza e o Pei vai para Od, e aí existe todo um sistema que é modificado ali, e o próprio Pei vai pedir para ser ele o criador do mundo, mas a Shem não permite, exatamente porque ele faz parte de uma palavra chamada Pesha, pecado. Então, assim que ele pediu, porque ele fazia parte da palavra Pedute, e a Shem não deixou, porque ele também fazia parte do pecado. Então, não foi possível construir o mundo com ele, justamente porque ele tinha essa carência dentro dele, e por isso ele se retirou da presença do Eterno. Isso são as letras do Amuná Sabá, que fala sobre a letra Pei. E a descrição dessa letra Pei é exatamente por conta desse erro que a letra Pei tem, não é? Onde ela realmente ela forma essa palavra. Todas essas letras que nós estamos citando, né, como a letra Pei, ela vai ter também essa conotação. É lógico que tudo isso faz parte de uma questão muito profunda dentro da Torá, né? A palavra Pesha, que é transgressão, e também ela diz que ela poderia criar o mundo com ela, porque ela faria parte da palavra Pedute. A palavra Pedute é libertação e redenção, e através disso, então, o Eterno fala que ela não poderia fazer parte, justamente por causa disso. Ela está na palavra transgressão. Toda a construção vai ser assim, e apenas a letra Beit, tá vendo? Apenas a Torá, que foi descrita, olha, aqui com 5, com o número 5, Re, e aí logo depois tem um Beit que começa a Torá, e se você conta aqui nós temos 7, as 7 primeiras palavras da Torá. Muito bem. Dentro dessa situação, aí segue-se aqui, como a gente falou, Od, que representa Haron e também o planeta Mercúrio, e logo o Kaf e o Re. Se a gente marca algumas letras aqui, por exemplo, o Kaf e o Beit, na verdade, para Vezot Haberaha, aqui no versículo 1, então está aqui que essa bênção, né, tem aqui 222, 200 do Reish, 20 do Kaf e 2 do Beit, e nas pontas nós temos 2 reis, que vai dar 232, né? E aí você vai ter um palíndromo, né? Porque se você for 232, você lê o contrário, o normal, sempre vai dar 232. Isso significa que essa Torá ela tinha que caminhar pelo aspecto dos 32 caminhos de Kabbalah. Estudar essa Torá sem esses aspectos deixa o estudo incompleto. E diz aqui também, não é, que essas foram a palavra de Moshe, exatamente que ele se despediu ali, né? Et Benei Israel, Lefnei Moto, que ele se despediu, e que era, na verdade, o momento que ele ia morrer. E é sobre isso que nós vamos discutir hoje. Sobre essa questão dentro da Torá e sobre as gematrias ligadas a isso. O primeiro ponto aqui em Devarim é que nós temos que focar que a própria palavra Havaiá, Elohei Israel, ou seja, Adonai, o Deus de Israel, não pode haver outro Deus além do Deus de Israel. Ele é o único, é o único criador de todas as coisas, e ele é o único que pode trazer para Israel realmente
essa essência daquilo que é a sua Torá. A Torá ela é única e é verdadeira, e sabemos que todos os julgamentos que vão chegar até esse mundo, independente que a gente goste ou não goste, vão vir através da ação das pessoas. O julgamento em si, ele não pode vir simplesmente, não é? Somente porque nós desejamos que seja da forma que a gente quer e a gente não interpreta muitas vezes as coisas como tem que ser. A gente está. É lógico que a gente também não deve desconstruir a nossa defesa. A nossa defesa tem que existir, porque senão nós não resistimos por muito tempo. Inclusive, o nosso próprio organismo vive em uma guerra diária entre todos os seres que vivem dentro de nós. Somos atacados por várias vias. Os nossos anticorpos, eles defendem o nosso corpo. Se não fosse assim a gente morreria rápido. Ser pacífico é bom, é não arrumar briga, mas também quando alguém ofende a gente não pode também, desculpa falar, ser trouxa. Trouxa é aquele que aceita tudo que as pessoas fazem com ele. Você não deve ser trouxa, isso não é Torá. Você tem que falar para as pessoas qual é o erro dela, o que ela está fazendo com você, e que isso não é certo, porque senão você até está fazendo mal. Então aqui a gente começa a nossa história, sabendo que exatamente a Torá é um livro de leis, não é um livro de justiça, onde não somos vingativos, não queremos vingança, mas o caso, a questão da gente não querer vingança não significa que você não tenha que fazer a justiça. Existe aí uma lei do próprio Eterno que se você não faz a justiça, você vai ser condenado por não fazer a justiça. Então é necessário que você faça a justiça e que você defenda, não é? A própria organização da Torá e a própria Torá, porque se você não defender, pode ter certeza que eles queimam ela, fazem como o profeta Shaul Hachalia, que dizem que era Shaul Hachalia, mas era Paulo, trocou o nome para o nome de um romano, e aí pega a Torá e vai falar que ela é estrume, né? Olha, a Torá, eu considero a Torá como estrume. Então, se alguém falar isso para mim, eu realmente não vou gostar e acredito que você também não vai gostar e a gente tem que defender, né? Nesse caso, se a pessoa fala isso para mim, eu falo para ela o seguinte: como assim estrume, não é? Me explica isso aí. E aí a pessoa vai ver que eu não gostei. Ela, não, é estrume, é Torá, meu Deus, mas meu irmão, não pode ser assim. Por isso que a Torá, ela te fortalece para defender a Torá de todos os argumentos contra a Torá. Assim as pessoas já fazem o que fazem, imagina se as pessoas, né? E aí a Gina está no meio, veja, imagina, né? Se as pessoas, elas deixam as coisas correrem de qualquer coisa. Eu não estou ofendido. Mas isso nem isso. Mas nem aquilo. Quando você vai ver, a pessoa fez uma destruição na Torá, na sua vida. E se nós não defendemos a Torá, Deus botou a gente aqui para defender e estudar essa Torá. Senão não precisava da gente aqui. Ele se mantinha lá sozinho, não criava o universo, não criava a Torá e tudo ficava tranquilo. A gente não tem participação nenhuma, não é? Então não é assim que funciona. Então vamos lá, gente, continuando os estudos aqui, a gente começa que a Torá ela é formada de 613 mandamentos, onde 365 mandamentos estão ligados, não é, à negatividade, aquilo que não se deve fazer. Por exemplo, a Torá proíbe de você adorar outros deuses. O que é isso? É algo negativo, não é, que você não deve fazer. E você não deve de forma nenhuma adorar outro Deus e colocar outro Deus perto de Hashem. Deus nos livre, esse é o primeiro mandamento, então está dentro do 365. E se eu venci essa lei pesada, então eu tenho mais 364 leis para observar e estudar. Nas 248 leis está aquela que eu devo fazer justiça. O que é fazer justiça? Fazer justiça é agir de acordo com a lei do país que eu moro, para correr atrás dos prejuízos que pessoas vão nos trazer. Então a gente tem que ter essa defesa, porque senão, se a gente não tem uma defesa, a gente acaba sucumbindo, a gente acaba então morrendo. Foi assim que aconteceu com os judeus. Os próprios judeus agora ficaram
numa guerra interna, política, havia uma divisão, existiam soldados do povo de Israel que falaram que se as leis não fossem mudadas no Supremo Tribunal, porque algumas pessoas estavam sendo acusadas lá, e etc, etc, e é aí que eles nem lutariam mais contra Israel. O Eterno viu essa divisão interna, olha o que aconteceu aí, aconteceu isso, que morreram muitas pessoas. A responsabilidade também é dos dirigentes, porque os dirigentes é que têm que tomar conta do país, eles assumiram essa responsabilidade. Também a responsabilidade são dos soldados que não vigiaram bem, enfim, tudo aquilo que a gente tem que estar sempre atento. Acharam que agora era um dia especial, estavam lá distraídos de alguma forma, não perceberam, e os caras vieram como serpente e fizeram esse estrago dentro de Israel que a gente nem sabe a proporção. Então nós não podemos ficar de forma nenhuma tranquilos e deixar que a gente possa dormir e ficar quieto, porque o lado negativo também não dorme. Muito bem, dentro dessa questão, então a gente soma aqui 365 mais 248, vamos ver aqui, ó, 365 mais 248, que vão ser exatamente as 613 leis, não é? Essas 613 leis, elas estão ligadas a que Deus, Elohei Israel, é o Deus de Israel, é o Deus de toda a humanidade, não é? E a Israel ele deu a questão de guardar essa Torá. A gente sabe que hoje a gente tem em Israel duas festas, ou teria duas festas. Eu acredito que os mais sábios estão fazendo uma festa, porque essa festa vai ter força para tirar essa negatividade que caiu sobre Israel. E aí tem aqui que esse Elohei Israel, ele também tem essa gematria, mas vamos fazer aos poucos, não é? Veja, 26 do tetragrama, a palavra Elohei tem 36, 37, vamos fazendo a conta aqui para a gente ver, ó, aqueles que já estudam conosco, sabem fazer a gematria, não é? Ó, 26 do tetragrama, mais a palavra Elohei, que vai dar 31, é o 31, mais 5, 36, mais 10, 46, então mais 46, mais Israel vai dar 531, 541, então mais 541, que é igual a 613. As primeiras duas palavras, Elohei, e que tem a gematria 46 mais 26, deu 72, e agora com a palavra Israel, 613 leis da Torá, que é a mesma gematria aqui da palavra Moshe Rabbeinu. Vamos fazer aqui as nossas contas, tudo ligado ao 613 e ligado à questão da morte do maior profeta, e se não o único profeta que vai voltar como Mashiach, como a gente pode ver no nosso canal e como a gente vai ver novamente. Veja, a palavra Moshe tem um Men, um Shin, um Re, então tem 345, mais Rabbeinu, né? Reish, o Beit, o Yud, dá 212, com 50, 262, mais 272. Então, 345 do Moshe, 3, 4, 5, mais 268. Deixa eu ver se eu estou certo. Muito bem, agora sim, 613. Então veja, Moshe Rabbeinu, ele viveu inteiramente para a Torá, todos os seus argumentos são para a Torá, e tudo que ele fazia era para a Torá. Todo aquele que estuda o Zohar é preenchido com a luz do tetragrama Havaiá, e todos eles podem se considerar um Moshe Rabbeinu, todos eles podem abraçar a alma do Moshe Rabbeinu e ter esse ponto no coração. Quando ele termina aqui a frase, não é? Diz que ele estava perto de morrer, como nós lemos aqui, veja, do israelita antes da sua morte. Isso significa algo muito importante em relação àqueles que estudam a Torá.
O versículo antes da sua morte, os que meditam, né, o que meditamos, mas mostra que ao nos conectarmos a Moshe, somos inspirados pela sua essência, a bênção da sua essência, e devemos sentir-nos como se estivéssemos um pouco antes da morte. Então, todo dia, não é, nós devemos sentir que a gente está perto da morte e que a morte pode chegar a qualquer momento. A gente tem algumas cenas que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. As pessoas estavam sentadas num quiosque e de repente, 30 segundos depois, eles já estavam mortos, eram médicos, estavam num local seguro, nunca imaginavam que iam fazer essa viagem, que isso ia acontecer. Então veja, isso acontece hoje em Israel, aquelas pessoas estavam passeando, estavam indo para algum lugar e não imaginavam que a morte ia chegar. Talvez muitos deles nem estivessem estudando essa Torá e não tivesse preparado para esse dia. O Rashi então escreve, pouco antes da sua morte, se não agora quando? Na verdade, ele traz uma observação: quando é que você vai morrer? Quando é que você vai estar preparado para essa Torá? Quando é que você realmente vai colocar a Torá como tudo na sua vida e aceitar tudo que está nessa Torá? Quando você vai ascender os mundos espirituais? E quando você vai estar como Moshe, preparado para a morte? Quando é que você realmente vai entender tudo isso? O comentário de Rashi aborda nosso senso de urgência com a vida. Cada momento contém uma oportunidade de ouro, é uma bênção contida aqui, nunca mais retorna, não é? Ou seja, se você tem aqui hoje a oportunidade de fazer o Shema, se você tem a oportunidade de rezar, se você tem a oportunidade de não discutir, se você tem a oportunidade de não fazer algo errado, não o faça. E se você também tem a oportunidade de agir com justiça, você haja com justiça. Faça tudo conforme a Torá ordena, porque todos nós somos construtores de realidade. A construção da realidade requer que você também ensine as outras pessoas sobre amor e sobre retidão. Às vezes, assim, ensinar as pessoas sobre amor é como a Hashem faz, e ele bota o rigor em cima da pessoa, e rapidinho vem um anjo da morte e tudo vai ser consertado. Assim foi com o povo de Israel na Segunda Guerra Mundial e com todas as nações do mundo, quando todos estavam vivendo uma vida maravilhosa e todos achavam muito seguros, até que veio o anjo da morte e trouxe uma acusação sobre toda a humanidade. Morreram 80 milhões de pessoas no mundo e também morreram 6 milhões de pessoas em Israel. Aquilo serviu para que todas as pessoas pudessem ver que a Torá ela não tinha sido esquecida e que ela era um livro sério, por isso que dentro dela estava codificada essas mortes e que essas pessoas pereceriam. Estava lá a palavra Shuá, e a palavra Shuá é o holocausto, falando que a humanidade trairia o seu Deus e não entenderia a verdade dessa Torá. Muito bem, a gente também deve trazer isso para a nossa vida, e cada dia nós devemos nos arrepender a cada segundo e falar: Hashem, será que eu tenho servido o Senhor com toda a minha força? Será que eu tenho servido o Senhor com tudo aquilo que tenho? E assim a pessoa deve caminhar e entender que essa Torá é a única saída, é a única saída não só dessa vida, para questões dessa vida, mas ela é para o mundo superior e para questões superiores, de onde a gente tem que extrair a vida. Sabemos que todas as coisas vêm de cima, existe uma raiz que se chama Shoresh. Essa Shoresh vai espelhar aqui embaixo, é impossível não espelhar. É como se eu pegasse esse teclado e eu digitasse aqui uma letra, e aí eu quisesse que outra letra acontecesse. Nunca isso vai acontecer. Se eu bater no 3, vai ser o 3, a não ser que o computador esteja com defeito. Se eu bater no 8, é o 8, 3 mais 8, e assim sucessivamente vai ser. Então, conforme nossas ações aqui embaixo, também lá em cima vai espelhar para cá tudo que vai acontecer. Ainda que venha pelo lado negativo e a gente não goste, mas também isso é ação e a justiça de Hashem. Então nós devemos pegar essa Torá, ligar esse final agora lá com o começo, através desse entendimento da Torá, e através do entendimento para pedir a Hashem um ano mais de vida. Mas essa vida não tem que ser para a gente viver uma vida, essa vida tem que ser para a gente consertar a nossa alma, porque nós estamos aqui somente para isso. Então nós devemos nos policiar em tudo que nós vamos defender essa Torá. Quando
a gente vai falar dessa Torá e o porquê a gente vai falar da Torá. Aqueles que me conhecem sabem que eu detesto idolatria, e se falar de idolatria, um aluno meu falar de idolatria, ele não vai levar só um golpe, vai ser 2 pés no peito e ainda, se possível, um mata-leão, e ele vai sair bem chateado da conversa comigo. Então é assim que eu ajo em termos de, principalmente, de idolatria. Porque eu sei que a idolatria é uma coisa horrível, é uma coisa mentirosa e afasta a pessoa de Hashem e fica ligando a pessoa a questões que ela nem sabe realmente o que está vivendo. Ela está vivendo ali numa situação que ela nem imagina, sendo enganada o tempo todo. Então é por isso que eu falo, porque eu tenho conhecimento de causa e eu sei que isso faz mal para as pessoas. Assim também vocês devem proteger a Torá dentro de vocês, dentro do lado de vocês, e assim é, porque eu vou falar para vocês uma verdade absoluta. Basta estudar a história. O mesmo tipo de urgência deve ser sentido em relação à conexão com a bênção de Moshe, ou seja, se Vezot Haberahá, essa é a bênção de Moshe. Essa bênção não está estática lá atrás, ela é para a nossa vida, ela é para frente, é em cada minuto. O poder de retornar a Deus e de se fazer techuvá. Essa techuvá, que nossos sábios dizem, retorne um dia antes da sua morte. Aqui, né, não diz no dia, o dia que não significa apenas darmos aquele sentido de urgência no dia da nossa morte, porque quem sabe quando você vai morrer? Qual é o dia da nossa morte? Nós podemos estar vivo agora, daqui a um segundo, alguma coisa acontece e a gente não sabe se a gente vai estar vivo ou morto, seja em qualquer idade, seja em qualquer local que você esteja, você não sabe o dia que isso vai acontecer. Em vez disso, um dia, aqui alude a um dia singular, ao único, ao representar claramente a unidade do Todo-Poderoso. Um indivíduo pode ter sucesso e fazer techuvá, tornando dessa forma cada momento de cada dia. Ou seja, existe durante o nosso dia uma responsabilidade onde nós temos que fazer essa Torá acontecer dentro de nós, para que a gente possa fazer ela acontecer fora de nós. A gente tem e foi dentro de nós uma configuração. Nós temos Gevorah, temos Hesed, temos a parte central que é Tiferet, depois se divide de novo para Netzah, Od, Yesod, e assim chega até Malhut. Ou seja, nós temos que ter uma temperança, e essa temperança ela tem que ser para a Torá, e que a gente possa entender essa Torá profundamente a ponto dela iluminar as nossas almas. Então, um representa a unificação mais elevada do Shema. Ouça Israel, né? Havaiá é o nosso Deus, Adonai é o nosso Deus. Havaiá é um. Para sempre representa o que é conhecido no Zohar como a unificação inferior na base. Bendito seja o nome da glória do seu reino para sempre. Muito bem. Esse Errad e esse para sempre, eles têm uma gematria, conforme aqui no final da palavra, exatamente aqui onde fala Lefnei Moti. Vejam aqui no final, Lefnei Moti. Esse Lefnei Moti, no final do versículo, lá da Parashá, deixa eu subir aqui um pouquinho mais, aqui da Parashá Vezot Haberahá, tá vendo? Aqui está no final, a gente trouxe uma linha até aqui, e esse versículo tem uma gematria de 1040. 1040 é exatamente essa questão da ligação de Errad com Vaed para sempre. Então isso está dentro da reza, né? E Shemar Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad, a qual nós falamos por 8 segundos. Aqui, tirando 0, nós temos 8, mas 13 vezes Vaed, que é para sempre, Errad para sempre. Deus não é Errad no momento, ele não foi Errad no primeiro dia da criação para depois se tornar 2, 3, 4 ou 5, quantos quiserem falar. Ele sempre vai ser errado de para sempre, e aí a gente tem a gematria exatamente aqui, dessa parte que fala da morte do Moshe, quer dizer que a Hashem tem que ser um na nossa vida para sempre, e a soma de 13 vezes 80 vai dar 1040, igual a desse versículo também, que é Errad vezes para sempre, Vaed. E aí o que o Zohar fala para a gente é que quando nós estamos fazendo essa reza, e que nós fazemos a palavra Errad, então nós fazemos Errad por 8 segundos, porque nós temos que pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sefirais, até chegar a palavra Errad e falar que Hashem é um em nossas vidas.
Muito bem, tudo isso está ligado ao Shema, e tudo isso é uma gematria muito bonita, para se entender que esse um também vai representar aquele dia que você pode estar no local, e infelizmente muitas pessoas para fazer Kiddush Hashem, eles morreram fazendo Shema. A gente pode citar um sábio, foi o Rabi Akiva. Diz que o Rabi Akiva foi pego pelos romanos e ele foi moído vivo, cada pedacinho da sua carne foi moído, e diz que quando ele morria, ele falava Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, e aí eles faziam ele sentir mais dor, ele Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E ainda diz aqui que nesse versículo aprendemos que antes de morrer, nasce-se o melhor momento para iluminar o nosso ser. É, portanto, o momento de que sentimos que estamos a dar à luz a algo novo. Então, também a nossa Torá do ano passado está morrendo, juntamente com Moshe, para dar luz a Yehoshua, e assim a gente vai começar uma nova Torá. Eu espero que você faça um pacto hoje com Hashem, que você possa beijar a Torá. Eu acho que essa morte do povo de Israel trouxe para todos nós uma dor, que é a dor que nos faz não querer ver isso acontecer, né? Não querer ver essa coisa acontecer, e acredito que nossa força de estudo de Torá vai poder ajudar isso futuramente, para ajudar o povo de Israel, que foi um povo tão atacado na história, justamente porque guardou essa Torá, para que nós pudéssemos seguir. Muito bem, continuando aqui, nós temos outro conceito aqui sobre a Torá. Deixa eu só ver de onde eu começo aqui. Muito bem, então, ok. Então diz aqui, não é, que o nome de Deus, da natureza, ele tá, em outras palavras, né, na essência, essa essência de Moshe que nós devemos ter, Moshe Rabbeinu, liga a natureza ao sobrenatural em nossa natureza. Ou seja, essa palavra que está descrita aqui, Adonai Eleiha, não é, que o Eterno, isso está lá em Oséias, que diz, volta ao Israel, faz techuvá. Então aqui a gente tem a palavra chuvá, tá vendo? A palavra chuvá com gematria 308, 313. Chuvá Israel ad Adonai Eloheiha, ki kashelatá beoneha. Volta ao Israel para o Eterno seu Deus, pois você caiu por causa do seu pecado. Então volte hoje, faça um novo aspecto de um novo ano com Hashem. A gente vai errar, a gente vai cair, nós iremos chorar, nós iremos sorrir também, nós faremos muito shiurins, mas volte para Israel hoje. Volte para essa Torá, faça um novo pacto, esse novo nível da sua alma, esperando servir a Hashem com todo o coração e toda a alma. O Maguid de Metzi, o sucessor de Baal Shem Tov, explicou que este versículo significa que o nosso retorno, nossa techuvá, deveria nos levar a um estado de Havaiá, ou seja, ao estado supremo que a gente vai ver na próxima aula, no segmento dessa aula. Vamos olhar aqui como vai ficar tudo isso. Muito bem, quando nós pegamos também a única parte da Torá que fala que Moshe Ishi Ha-Elohim, que Moshe era um homem de Deus, nós temos aqui então, exatamente, que se nós pegamos o Roshei Tevot dessa frase, Moshe Ishi Ha-Elohim, nós temos a palavra Meá, e a palavra Meá significa 100. 100 é exatamente essa parte da Parashá que fala sobre isso. Quando nós pegamos exatamente, né, 613 leis mais 100 da palavra Meá, como a gente viu, Moshe Rabbeinu, ele tem gematria 613, mais 100 dessa configuração. Muitas vezes a gente vê essa palavra 100 descrita na Torá, por exemplo, na Parashá Haye Sará, ela é falada que Sará, não é, viveu 127 anos, e diz lá 100, e vai falar tudo no singular, palavra ano, Meá, não é, e só quando chega no final que fala no plural o ano. Veja aqui, então eu tenho 713 é exatamente a mesma gematria da palavra techuvá. O Tav vale 400, o Shin 300, o Vav 6, o Beit 2 e o Re vale 5. Então nós temos 700, 708 e 713.
Então volte para Shem, observe aqui que a palavra Teshuvá, ela está na última letra Tav, a gente tem que passar a letra Tav, chegar na letra Shin, para chegar na letra Vav, para chegar na Binah, que representa o Beit aqui, e que vai chegar na primeira letra Re do nome sagrado, quer dizer, é Teshuv Re. Faça Teshuv Re, volte para o mundo espiritual, entenda como o mundo espiritual funciona, e assim a gente vai poder avançar, sem temer nada. Também a gente tem a palavra Orote. A palavra Orote significa luzes, que também tem gematria 613. Veja, a palavra Orote junto com a palavra Kelim. Então, Orote, 613, mais a palavra Kelim, que somos nós, Kri. E a gente tem mais 100, também vai dar 713. Então, a gente escreve nesse nome Ma, Men, Re, Yud, Ra, o Re e o A, o Aleph, e de novo agora o Vav, aberto com o Aleph, e no final a gente abre o Re Yud. E aqui nós temos uma gematria de 45, que é a Havaiá, como nós chamamos o tetragrama sagrado, e ele é aberto dessa forma. Então aqui nós temos uma gematria, a gematria ela tem uma grande importância na Torá, ela tem uma importância para a pessoa saber, não é? Onde ela está, como ela está, em qual grau da árvore sefirótica ela está, e assim ela possa perceber, não é? Qual é a sefirot que ela está falando. Então, agora vamos lá. Yud 20 com 26, mais 13 vai dar 39, mais 6 vai dar 45, agora sim está consertado. Muito bem. Veja, a gente não pode nem errar um númerozinho que já dá errado, uma letra, por isso que não se pode trocar as letras da Torá. Muito bem, a gente então tem aqui o número de gematria 45, e a gente tem também a palavra Koa, não é? Que força, que nós possamos ser fortalecidos. Muito bem, a história continua, os Midrashim dizem ainda, os nossos sábios dizem, os sábios interpretam a palavra antes de sua morte, que é essa palavra aqui que nós destacamos ontem nas aulas de cima, que Moshe ele estava antes da sua morte e que Moshe ele tinha algo especial para fazer. Isso diz da coragem de Moshe, que ele não voltou atrás, né, ao enfrentar o anjo da morte. A última questão que nós vamos ter é no momento que estiver na nossa morte, e a gente vai ver que toda a nossa missão foi uma, e que a gente se dedicou a Torá. Naquele momento a gente não pode ter medo. E Moshe tinha essa certeza no seu coração, ele não teve medo do anjo da morte, pelo contrário, ele tinha a Torá e ele o amarrou e passou a abençoar o povo de Israel. A capacidade de Moshe de evitar que o anjo da morte cefasse a vida antes dele poder expressar totalmente todo o seu amor pelo povo de Jerusalém, pela humanidade, foi um produto da sua postura inflexível de autoanulação. Que a Hassidut está associada exatamente à sabedoria, a Rohimá, que é essa Sefirá que nós estamos falando. Então, como dito anteriormente, nós falamos de Rohimá, e que Rohimá, na verdade, é uma construção, não é? Uma construção exatamente dessa autoanulação, onde o poder Koa, o poder, que tem gematria 28, e o que é gematria 45, que é também um nome sagrado. Quando nós nos anulamos, quando nós colocamos a Shem acima de todas as coisas, quando nós colocamos a providência divina acima de todas as coisas, então a gente sabe que tudo isso tem um grande porquê. Veja, a própria questão dentro da Torá, ela revela que toda a Torá é um sistema místico e muito elevado. Quando nós pegamos também essas duas palavras, a gente tem uma proporção áurea. O que é uma proporção áurea? É exatamente, também chamado de razão áurea, consiste numa constante real algébrica irracional. É representada pela divisão de uma reta em dois segmentos, A e B. Então aqui a gente tem o segmento A e o segmento B, sendo que quando a soma desses segmentos é dividida pela parte mais longa, o resultado obtido é de aproximadamente, nesse caso aqui, 6,22, dando uma dízima perfeita.
Geralmente a dízima não é perfeita, geralmente sempre nós temos uma dízima periódica diferente. Nesse caso não, quando dividimos, então 28 pela sua proporção, não é como descrito aqui, a proporção maior, então pegamos 28, que é exatamente o valor ali, e dividimos então por 45, então nós temos 28 dividido por 45, então nós temos aqui exatamente essa dízima periódica. Veja, 622, 22, 22, 22, mostrando um padrão divino da Torá. Se você ainda não compreendeu o que é essa Torá, se você ainda não chegou a essa sabedoria e perde ainda tempo com os sábios das nações, tenham cuidado. A mente dos sábios das nações não conhece o número de ouro, não conhece a Torá, eles só conhecem a sua sabedoria. Muito bem, se vocês contarem quantos 2 tem aqui, existem 15 2, 15 vezes a letra 2. E o 2 elevado à potência 15, ou seja, eu multiplico 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, e o próximo número sempre sobre 2, como na raiz quadrada, ele está no expoente 15, então eu tenho aqui o numeral 65.536. 65.536, a gente sabe que 65 é a palavra Adonai e 56 é a palavra Yom, que a gente viu ontem, que naquele dia que você fizer techuvá, naquele dia que você descobrir que só tem essa Torá, naquele dia que você só descobrir que só tem um Hashem, naquele dia que você levar isso para todo o seu coração e para toda a sua vida, então você vai entender essa Torá profundamente e vai compreender a sabedoria dessa Torá. Muito bem, então logo depois a gente tem 53, e 53 é Gan Eden, não é? E que se você vai chegar aqui de Adonai, que é o nome que está em Malhut, vai percorrer 6 sefirotes até chegar lá em Biná, que é o portal 53, onde está escrito Gan. A palavra Gan é um Gimel e um Nun, então agora a gente compreendeu o que a Torá está falando. Muito bem, se a gente pega então o resultado final e somamos por esses 6 aqui, que está no começo, então a gente tem aqui exatamente 393.216. Muito bem, 393 é fácil de fazer a conta, porque você vai ter 3 mais 9, 12, mais 3, 15, que é a primeira parte do tetragrama. Sabemos que o Yud divide Keter e Rohimá. E sabemos que o outro rei está em Biná, então aqui está dizendo que nós vamos chegar em Biná. Logo depois a gente tem 216, que é Geburá, que foi o que passamos pelo julgamento divino, e estamos vivos ainda, até quando só Deus sabe, mas que nós sejamos pegados no dia da nossa morte estudando essa Torá, e que essa Torá esteja em nossos lábios, para quando nós partimos eu pedir para Hashem, que no momento da minha morte ele possa me dar o direito de eu fazer o chamar. E não por causa de mim, mas por causa dele, para agradecer todas as coisas boas e também as coisas ruins que ele fez por mim, para me ajudar a estudar essa Torá. Então veja que coisa bonita que Hashem bota no nosso coração. Ontem eu estava agradecendo a Hashem e perguntando quem eu era antes da Torá, e não era nada bom. Veja que coisa incrível, tudo isso é o que a Torá faz. A Torá é algo bonito, por isso se a gente também lê 393 para frente ou para trás sempre vai dar a mesma coisa, e é um palíndromo, ou seja, algo magnífico, então isso nos leva a entender a Torá. Logo 216 é a palavra Gevurá, a palavra Gevurá tem gematria 216. Mas a gente também deve entender que Gevurá pode se transformar em doçura, se você pega 72, que são um nome dos 72 anjos, olhando ao contrário 27, e multiplica por 3, então isso significa que no final, essa Gevurá, ela vai se tornar exatamente algo maravilhoso, porque ela vai se tornar 3 vezes 72, ou 3 vezes Hesed. E Hesed, que é 72, ou as letras hebraicas, não é? Ela vai ser 216, e assim a gente vai entender que então não é Gevurá, é doçura, é amor, e no final a gente vai entender que todos os processos que acontecem nesse mundo, ainda que sejam difíceis para a gente, nos farão voltar para a Torá. Ontem o povo de Israel foi atacado, isso não enfraqueceu em nada a minha fé, pelo contrário, aumentou mais ainda. Então eu creio profundamente que Israel é o povo de Hashem para guardar a Torá, porque foi o único povo que deu a sua vida, deu o sangue dos seus sábios e até hoje se mantém ligado nessa Torá.
Preste atenção que ainda a sabedoria dessa Torá é muito grande e ela foi trazida para nós pelos nossos sábios para que nós pudéssemos entender. Muito bem, também a gente sabe sobre os números primos. O número primo é todo número que é dividido por ele mesmo e também é dividido, não é? Por 1, é acima de 1, perdão, e é divisível por ele mesmo. Por exemplo, 1, ele só é divisível, né? Ele nem é divisível, ele é 1, é acima de 1, desculpa. Então, o 3, ele só pode ser dividido pelo 3, o 5 só pode ser dividido pelo 5, e aí nós temos aqui esse número primo 73, que é o nome de Rorimá. Isso significa que tem algo muito bonito aqui. Por quê? Porque Rorimá é esse número primo. E por incrível que pareça, esse é o 22º número primo, quando você começa a contar na escala dos números, que é exatamente o Rorimá. Muito bem, então se você tem 3 vezes 7, você vai ter 21, mais você 22 letras hebraicas. Se você soma 3 mais 7, você então vai ter 10, que são as 10 sefirot. Preste atenção que essa Torá, ela canta alto na sua sabedoria, ela canta alto com Hashem, e os sábios desse mundo não podem alcançar essa Torá. Essa Torá foi algo que foi escrito por Moshe, e essa sabedoria vem somente da alma de Moshe, para que todos nós possamos cantar essa Torá e falar que Hashem é Deus poderoso pelo que está escrito nela, não só matematicamente, mas por todo o poder que ele vai fazer fluir através da sabedoria dessa Torá. Não há outro Deus igual ao nosso Deus que possa fazer algo semelhante. Muito bem, além disso, nós temos aqui que essas duas letras, Keter, Kaf e Re, na verdade representam Keter, porque eu tenho aqui a primeira letra de Keter, vamos botar bem grande aqui, então eu tenho a primeira letra de Keter e depois eu tenho a primeira letra de Rorimá. Então essas primeiras partes estão falando de Keter e Rorimá, que estão exatamente dentro desse sistema. Muito bem, se Keter é 620, a palavra Keter tem gematria 620, olhando ao contrário, riscamos o 0, 26. Só existe um Deus que é chamado da Havaiá, Yud-Kei Vav-Kei, que é acima de todas as coisas, e que somente ele poderia produzir todos os mundos espirituais, intelectuais e todas as coisas acima de tudo. Ainda que o mal lute para falar que isso é mentira, eu duvido que eles escrevam livros como esse e que eles façam todas essas ligações. Eu dou até a eles um computador muito poderoso. Eles podem fazer muitas coisas, mas quero ver se no livro deles está escrito futuro, como está escrito na Torá. Quero ver se o nome deles está codificado como o nome de todos os seres humanos, principalmente os nomes dos nossos sábios, mostrando a data, o dia e qual livro que ele ia escrever. Eu duvido. Eles vivem de ilusões, eles se alimentam de ilusões e se alimentam também daquilo que não é a Torá. Isso é um problema deles. Baruch Hashem, que minha alma conheceu essa Torá, e Baruch Hashem, que eu posso dividir ela com vocês. Muito bem, então nós temos essas duas sefirotes, essas duas questões sendo mostradas aqui, e aí a gente tem que ver que essas sefirá, cada uma dessas sefirá, representa algo muito importante, e esse algo importante é que nós temos que trabalhar todas elas, e esses atributos são atributos também emocionais. Eles estão dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e principalmente da nossa alma. A nossa alma é separada, porque toda vez que a gente vê Israel está em perigo, a nossa alma vai ser como Moshe, que quer defender o povo de Israel, porque o povo de Israel defende essa Torá. O povo de Israel está ligado à Torá, a Torá está ligada ao povo de Israel. Por isso que quando Israel sobe é porque a Torá está alta, quando Israel desce é porque a Torá está baixa. Se nós fizermos um trabalho especial, cada um no seu caminho, cada um no seu local, nós poderemos também ajudar o povo de Israel e todas as nações do mundo. A ajudar aquelas pessoas que também estão amedrontadas, porque pessoas loucas ficam o tempo todo atacando a humanidade, falando que eles estão recebendo mensagem de Deus, quando na verdade eles estão recebendo a mensagem de Satã. Eles dão a sua vida de tanta loucura que existe na mente dessas pessoas. Eles se explodem, eles matam, e para eles a vida não tem sentido nenhum, não existe um pingo de emoção ao tirar uma vida. Nós que seguimos a Torá, nós amamos cada ser. Mesmo um inseto para a gente é muito importante, mesmo um animal para a gente é muito importante.
Então a gente só tira aquilo que é necessário e a gente tem o amor de Hashem, porque Hashem ama todas as criaturas. Hashem não quer isso. Hashem, ele deseja vida, vida plena, vida boa para todas as pessoas, que as pessoas possam se abraçar pela Kabbalah e se amar profundamente. Mas a gente também tem que ter força e também ser forte para manter essa Torá de pé. Nós não podemos ser crianças nem meninos que choram por qualquer coisa, crianças, porque a gente já viu que Edom não tem pena de Israel. Edom e a história não tem pena do povo de Israel. E eles também não têm respeito nem têm pena da Torá. Por isso é que nós devemos entender que essa questão da Torá, ela é muito importante. Por isso nós temos uma palavra aqui, e a gente vai ver essa palavra que se chama Teshuvá. Teshuvá, eu já falei para vocês que é Teshuvih e Bitul. Bitul é a anulação. Hashem, quando nos criou, imagine isso, o ser todo-poderoso, ele teve que se recuar dentro de um espaço dentro dele mesmo, criar um local vazio, e isso ele se chama de Tzitsum, ou seja, ele mesmo se anulou para a nossa existência. Dentro dessa existência que ele criou, ele ainda tem que suportar todas as pessoas que falam contra ele, que não entendem, e mesmo assim ele mantém essas pessoas vivas, prestem atenção. Então, quando a gente pega essa palavra, Teshuvá e Bitul, anulação, que eu me anulo para ti, ó Deus, eu falei hoje, e quero que vocês também falem, Hashem, que não seja o meu pensamento, que não seja a minha vida, que tudo que eu vá fazer seja totalmente para você, com o meu bem, com o mal, que todos os meus sonhos e todos os meus desejos, o Senhor esteja acima de todas as coisas, que amar o meu próximo é todo aquele que defende a unidade de Hashem, e aqueles que querem aprender sobre isso, e que eles também venham para que a gente possa conhecer esse amor profundo. Hashem, tu é tudo na minha vida, eu não tenho outro rei, não tenho nada além de ti. Que você também possa falar isso no teu coração, com a tua alma, estudar essa Torá profundamente, fazer o bitul, se anular, tirar você da frente e deixar Hashem na frente. Ele é que tem que ser falado, ele é que tem que ser reverenciado, ele é que tem que ser, ele é que é realmente toda a força, toda a vida, toda a vitória e todas as coisas. Por incrível que pareça, ainda quando a gente pega o nome Biná, Keter e Rohimá, a gente vai ter a mesma gematria dessa palavra aqui em cima. Anulação para os mundos espirituais, anulação para Hashem, que ele fale, não eu, que ele respire em mim, não eu, que cada célula do meu corpo esteja com Hashem e que meu amor possa aumentar por ele e pelo meu próximo. E nós desejamos então que essa Torá seja falada em todos os 4 cantos do mundo e que nós possamos falar dessa Torá. Ao aprendermos a sabedoria da Torá, deixaremos as pessoas de boca aberta com a sabedoria dessa Torá. Não para o nosso engrandecimento, mas para o engrandecimento do nosso Deus. E assim aqueles que quiserem ouvir essa Torá, ouvirão chamar e ficarão encantados com o nosso Deus e com o Senhor de toda a criação, que dá vida a todos, independentemente de quem sejam essas pessoas. Hi.